Reserva Aberta – Histórias que não cabem na vitrine. Um videocast do CIDEUS, Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora, com o apoio da Fundação Eugênio de Almeida. Bom dia a todos, isto é o Reserva Aberta. Estamos aqui no Centro Interpretativo do Boneco de Estremoz. Hoje fomos recebidos e acolhidos pelo Dr. Guerreiro. Muito obrigada, antes de mais, doutor, por nos ter acolhido. E vamos então começar o nosso episódio. Espero que gostem. Doutor, muito bom dia. Obrigada novamente por nos ter acolhido aqui no Centro Interpretativo do Boneco de Estremoz. E vamos então começar com a nossa conversa. E vamos começar exatamente pelo ponto da utilização e da reutilização do edifício até chegarmos então a esta urgência de intenções de colocar aqui o centro interpretativo. Gostávamos então que nos pudesse mais ou menos. Muito bem. Então, este é um edifício muito particular, especial até, digamos. Tem as suas raízes históricas quando a Câmara Municipal passou da área do castelo para a zona baixa. Então, há uma mudança dos centros sociais, políticos, dos centros de decisão e da vivência da cidade para a zona baixa. E durante esse caminho, no século XVII, a Câmara Municipal veio para uns anexos. Era muito curioso. Tínhamos a aposentadoria do Juiz de Fora, a Casa do Peixe e a Câmara Municipal. Tudo junto. O que devia ser interessante. Um espaço aqui que está junto ao lado. Entretanto, o edifício foi. Houve um projeto pessoal do Marquês de Gapeira e uma forte de fazerem o seu palácio. E foram pedidos em várias vicissitudes no entrega. Adquiriram várias casas particulares e, no resultado da demolição, da construção deste palácio, é de facto também uma exibição, digamos assim, portanto, do poder social e económico dessa família aqui em Estremoz, um espaço novo, não é? Portanto, da cidade de então Vila, tiveram aqui este palácio. Entretanto, o palácio ocorre aquela mudança das famílias durante o século XIX para Lisboa, né, para as grandes cidades, a saída da província para a capital e torna-se quase uma casa, de vez em quando, uma ideia de passado. E é entregue a uma sociedade da burguesia local e as vivências que há, as memórias que há das pessoas mais velhas é exatamente dos bailes que viviam da sociedade e de toda a convivência social. Portanto, é uma casa com E, entretanto, foi adquirida pela Câmara Municipal na década passada, na década de 10, com o objetivo de instalar aqui algo em termos culturais. Toda esta dinâmica em torno do boneco, primeiro instalado aqui, isto foi um espaço, ainda antes de vir para aqui o centro interpretativo, foi um espaço de exposições temporárias ligado às artes plásticas. É um espaço maravilhoso, enorme, amplo. Tivemos aqui grandes exposições, mas com toda esta questão agora do boneco, um sítio central para se instalar o centro interpretativo do boneco de Estremoz, passou por bem fazer uma reconversão dos objetivos. Em vez de exposições temporárias, nós tínhamos antes uma sala de exposição no Museu Municipal e na Galeria, e passámos a encontrar aqui, então, o espaço central enorme, bom, amplo, bem iluminado, o centro interpretativo do boneco de Estremoz. E é a casa onde estão todos. E com esta dignidade do edifício, acharam muito bem que era um local que poderia receber. E depois quando surge a intenção exatamente de musealizar, o processo de patrimonialização, seria também que nos pudesse ajudar a perceber qual foi o caminho tomado, quais foram as instituições também que estiveram ligadas a este processo, para finalizarmos então depois aqui no museu e na exposição. Muito bem. Olha, eu defendo isso na tese que estou terminando. O processo de patrimonialização do boneco de Estremoz é longo. Não é uma coisa que começou agora.
Não é? Eu defendo é que assim que um determinado, neste caso em termos de artesanato, em termos de produção artesanal, um saber fazer, assim que esse saber fazer é estudado, é objeto de um artigo que procura entender, estudar, começa aí o processo de patrimonialização. Portanto, passa de ser um mero objeto comum para um objeto. E assim, o processo de patrimonialização é exatamente aí iniciado. Curiosamente, ao mesmo tempo que isso acontece, que começam os primeiros estudos, a própria Câmara Municipal de Estremoz insere um projeto de museu. Projeto de museu com um objetivo muito disperso. É hoje, né? O objetivo do museu e abriu o anexo à Biblioteca Popular em 1880, a 2 de maio, era um objetivo industrial, digamos assim. Promoção da indústria local. Mas, por falta de verbas, por falta de entendimento na Câmara, foi um gabinete de curiosidades locais, onde se decidiu musealizar uma pequena passagem. E começa aí a questão, portanto, e começa aí o boneco de Estremoz enquanto objeto musealizado. 1880. É perfeito. Portanto, temos a felicidade, temos uma marca temporal bem definida. E a partir daí vão adquirindo, nesse processo de patrimonialização, vão adquirindo coleções. Abre a famosa Escola de Artes e Ofício. A Câmara Municipal, logo em 41, adquire uma grande coleção de bonecos dessa Escola de Artes e Ofício. É o único momento em que marca, porque os bonecos eram da figura artística. Portanto, entende-se que, de facto, está a recuperar uma arte que estava completamente extinta e que deve fazer parte de um museu para se preservar a memória dessa arte. É o momento-chave, então, do processo de patrimonialização. E, claro, depois há a grande aquisição, a Júlio Maria dos Reis Pereira, um homem fantástico, um José Reis, fantástico. Mais uma vez, um homem do Norte, se a Escola de Artes e Ofícios e a recuperação do boneco teve o Autónomo do Norte à frente, foi o José Maria Salem, um homem de Gaia, um escultor de primeira linha. Agora, com a coleção do boneco de Estremoz, com a aquisição do Autónomo do Norte, Vila do Conde, ali bem perto de Portugal, outro homem que é muito curioso. E conseguiu, de facto, este homem vendeu arte que como se era imaginemos uma cidade sem redes de votos praticamente, sem água canalizada, ou muito pouco, e a Câmara fez descontos. Mas era um presidente de Câmara, um doutor Rosado, de facto, um homem muito à frente do seu tempo e que sabia o que queria e que sabia por onde caminhar. E então adquiriu-se esta equação, foi o grande momento refundador do Museu Municipal. O Museu Municipal, entretanto, nos anos 70, tinha-se iniciado um projeto no Largo Dom Dinis, portanto, um edifício que tinha sido a sede da fundação da Escola de Artes e Ofícios. O doutor Dama, curiosamente muito ligado à Vila Viçosa, eles estiveram lá há pouco, e portanto, o Palácio, um homem do Holandoval, um homem muito ligado a Porto Alegre, e que começou a instalar no museu. E perdeu aí, de facto, perdeu aí a ideia do boneco de Estremoz, aí já trabalhava pessoas aqui em Vermelho, e refundou-se o museu. Comprou-se em 71, entretanto, todas aquelas convenções políticas, e apenas em 75, então, foi inaugurada a exposição permanente, com a ajuda do primeiro secretário de Estado da Cultura, Rubem Nave, que tinha casa aqui em Estremoz. Tudo tem caixa. O Rubem Nave tinha aqui uma casa em Estremoz, que era muito amigo do Dr. Rafael Calato, o homem que fazia instalação, um grande nome da museologia portuguesa ligado à cerâmica, nome também do Boneco de Estremoz. E tudo se encaixou perfeitamente e com vitrines construídas no Museu da Marinha instalou-se então a coleção de bonecos
com o grande objetivo de mostrar o maior número de bonecos possíveis, que as pessoas estavam a ficar o custo do efeito com os créditos. E, portanto, esse foi, de facto, um passo decisivo. E depois, dentro desse processo de patrimonialização, já o boneco já era considerado um património cultural, não é? Mas dentro do processo, então, destas inscrições, eu tenho que colocar o grande papel do professor Joaquim Primeiro, um nome incontornável na história do boneco, se tornou um homem que, de facto, valorizou, trabalhou na salvaguarda e preservação de bonecos, tornou-os, incentivou pessoas a praticarem a arte. Graças muito a ele que depois conseguimos ter o boneco extremoso, embora numa fase já de grande estagnação e sem aprendizes praticamente a trabalhar na área, iniciámos em 2012 o processo de inscrições. Processo desses que, claro, começaram com a inscrição na lista, portanto, na lista nacional do PCI, uma grande ajuda do Dr. Paulo Costa, atual diretor do Museu Nacional de Etnologia, que estava então à frente da divisão Património Cultural e Material do IPAR, então IPAR, uma ajuda limitada. E a partir daí, com essa inscrição, um trabalho de valorização muito grande. Conferências em todo lado, onde nos chamavam, da apresentação à comunidade anualmente dos resultados do projeto que estávamos a fazer, muito trabalho com os barristas, a trabalhar o prazo prático com os barristas, apesar da descrença generalizada, algo que ocorria, que mais as pessoas de fora associavam o boneco e valorizavam o boneco do que os próprios praticantes. Porque para eles era o ganha-pão, era o dia-a-dia deles, não é? Já o dia-a-dia. Pronto, então, os nossos barristas, estamos então o processo depois final da inscrição Unesco, em 2017. E a partir daí colocámos em prática o plano de salvaguarda, da qual este centro interpretativo faz parte. E esta história longa do processo de patrimonialização não culminar, então, é um não acabar. Mas, de facto, isto é um marco muito importante, um marco que está a dar, já tomando a exposição permanente 3 vezes, para incluirmos aqui todos os barristas que vão sempre certificados. E é essa a baliza de serem certificados. Depois da certificação, são incluídos e fazem parte da família dos barristas, e as pessoas, quando aqui visitam, estão a ver como é que se encontra o boneco hoje e os projetos para o futuro. E nas ligações, pegando exatamente nas ligações que têm com a comunidade, tínhamos também visto ter no doutor social uma ligação com a perspectiva de manter o saber fazer, seja encadeado com a escola, se há algum tipo de projeto educativo previsto também no processo de salvaguarda, no sentido de garantir que exista esta permanência do boneco, mesmo com considerando a oportunidade também, para ter o motivo que é permanente. Quando assumi a direção do Museu Municipal em 2002, fui responsável técnico do museu de 2002 a 2018, neste momento é a Teresa Balda da Gaga. A minha principal preocupação foi exatamente, acho que a nossa formação universitária bateu muito nessa matéria, de facto, sem ações educativas, o museu morre nas suas partes. E então tive esse grande projeto, foi uma grande batalha, de facto o museu estava muito descapitalizado do capital humano formado, e conseguimos que a Isabel viesse trabalhar para o Museu Municipal. Ela fez o estágio, conseguiu, imediatamente começou a aprender a fazer bonecos, percebeu o projeto. O projeto era, de facto, as crianças perceberem que era um boneco extremoso,
conhecerem os seus intérpretes, os barristas, não é? O saber fazer são as mãos dos barristas, portanto, é todo o conhecimento ancestral que eles detêm, portanto, e devem os próprios bonecos. E é como todo o que eu digo, não há um miúdo aqui em Estremoz que não tenha um bonequinho feito por ele em casa. Não é? É muito importante que todos conheçam a educação. Conhecem as tipologias de bonecos, conhecem como se pintam, como se fazem. Isso é tremendamente importante. Que as crianças de hoje são os pais da vida do futuro. Portanto, e eles vão conseguir também eles formar os miúdos e também, muito importante, criar memória e criar a noção, o discernimento que isto é um património identitário, que é deles. Bonecos de testemunhos, é deles. Eu conto muitas vezes de casa, o professor Bruneiro de casa, tão chateado com estas situações, uns turistas perguntaram onde eram as irmãs de bolso. E então, aqui um estudo sempre mandou para a loja de flores mais próxima. Portanto, havia já um certo desafeto entre a comunidade e o boneco. Era quase como um objeto para turista. Não é? Não assumiam, estavam a pouca gente sem saber. As pessoas com maior formação viam aquele boneco, que era identitário, não era só turista, era da terra. E hoje em dia penso que isso foi amplamente ultrapassado exatamente com estes processos. Que tantas vezes são mal vistos, não é? Fala-se do processo de patrimonialização como algo intrinsecamente mau, o que eu discordo novamente. Há péssimos casos, e eu tenho muito orgulho, e desculpem a falta de modéstia, tenho muito orgulho também aqui que fizemos, que demonstra exatamente que a patrimonialização pode ser muito positivo se trabalhar com as ferramentas certas e com o enfoque nos detentores. Não é? O nosso enfoque somos e o nosso trabalho é com eles. E tínhamos falado da questão da modernização, tínhamos falado da questão dos não fotógrafos. O processo de certificação foi tremendamente importante. Veja bem, 2017, inscrição em 2018, certificação. Está no nosso plano de salvaguarda. Infelizmente, somos o único saber fazer com certificação, mas temos dor de cenário a subter, o que é incompreensível, tendo em conta tanto património que podia ser certificado. E não é. E essa certificação ajudou-nos no quê? Portanto, para já, ajudou a criar uma ideia que o que está à venda é inglês. Não é uma importação e não é feito por pessoas que estão fora de Estremoz. Portanto, nós temos uma denominação de origem geográfica de propósito para que as pessoas... E fizemos mais do que isto. Passámos de Estremoz para o Conselho. E foi uma vitória porque temos gente nos árvores a produzir e temos gente em agricultura. Portanto, íamos obrigar as pessoas a virem morar para Estremoz. O que, tendo em conta até questões como desertificação, etc., acho que não fazia sentido. E então ampliamos para o conceito. E não deixamos de utilizar a designação de boneco de Estremoz. Portanto, isso está connosco. E estando connosco, nós conseguimos restringi-la e não permitir ninguém. Isto chega ao ponto, um boneco de Estremoz vendido com etiqueta e outro sem etiqueta não podem ser vendidos. Portanto, estamos neste patamar e neste momento passamos para uma certificação já de nível europeu a partir deste ano, portanto, o que é muito bom em termos de proteção. Isso ajudou-nos, de facto, também a restringir as pessoas que dizem que fazem bonecos de Estremoz. Uma coisa que eu sabia era que assim que fosse inscrito, iam aparecer muita gente a querer fazer bonecos para ganhar dinheiro. Só para vos dar um exemplo, um presépio de altar ou outra peça triplicou o preço. Ou seja, nós vamos ao fim do capitalismo. O capitalismo é, há mais oferta, os preços baixam. Nós conseguimos mudar as duas coisas, que há mais oferta e os preços aumentam. O que é fantástico. Pronto. E conseguimos notar, de facto, aqui a questão também da inovação. Os bonecos feitos no século XVII não são feitos hoje. Não é o mesmo tipo de boneco. A técnica, sim, é antes. E aí é que eu bato o pé e não deixo. Portanto, e a certificação também está muito nisso. Há alguma incompreensão nos artesãos mais tradicionais sobre as questões da inovação, que é natural, é um processo perfeitamente natural, não é? De resistências,
Há uns que abusam um bocadinho na inovação e depois nós chamamos a atenção por causa da utilização das etiquetas. Não pode ser, não é? Portanto, é um processo que está a amadurecer, está a ter resistências, pronto, mas está um processo que tem vindo a ser desenvolvido e, claro, o boneco extremos tem que se inovar, não só nas temáticas, não só nas temáticas, mas há algo que não se pode inovar, é a técnica de produção. Se a técnica de produção começar a ser outra, não é um boneco extremo. E aí não podem colocar a etiqueta da certificação. E o próprio museu faz esse trabalho e não, em termos de exposições temporárias, inclusão aqui no sentido interpretativo, não incluindo em nenhum dos nossos trabalhos, o que também, como comunicação para fora, é muito importante. E em relação ao doutor, e também no sentido de perceber o processo de evolução e de amadurecimento, queria que também nos indicasse os desafios atuais e para o futuro deste centro interpretativo. E pensar este centro interpretativo de 5 a 10 anos e tentar perspectivar nesse sentido esta evolução. Eu estou muito satisfeito com o trabalho que temos aqui neste sentido. Portanto, o meu objetivo é um trabalho de continuidade médica. Temos atividades educativas, exposições temporárias, a nossa exposição, eu nem quero chamar de longa duração, mas de média e curta duração, porque vamos evoluindo os nossos certificados. Portanto, o processo está em andamento. Eu, a curto, médio prazo, penso que é manter o esquema que aqui temos. As pessoas gostam muito, somos um centro interpretativo de referência a nível nacional. Portanto, estou bastante satisfeito, portanto, não prevejo aqui mudanças. Tendo em conta que estamos bem fechados também de pessoal, o que é uma honra. Pouca gente dirá isto, mas eu sinto muito bem fechado de pessoal. Temos uma pessoa na conservação e restauro, temos uma diretora, uma responsável técnica do museu, portanto, temos até arqueólogos a trabalhar connosco no Museu Municipal, portanto, em termos de recursos, estou muito satisfeito. É claro que temos sempre mais pernas para fazer mais, falta-me um catálogo, falta-me um bom catálogo, tenho um roteiro, falta-me um bom catálogo, mas a seu tempo lá iremos, estou bastante satisfeito. Portanto, a curto e médio prazo vejo alterações, porque estamos a trabalhar dentro do previsto no plano de salvaguarda e acho que vale a pena criar rupturas que não está tudo a correr bem. Doutor, para finalizarmos, gostava que elegesse, bem que é talvez a pergunta mais complexa e mais difícil, eleger uma peça ou uma sala que fosse representativa deste processo de evolução. Eu tenho uma peça que é da minha é uma peça que acho que revela a opinião dos bonecos, que é o presépio do trono. O presépio do trono pode altar uma inovação de José Maria Salles e Mariano da Conceição, dois mundos, portanto, não colidem, portanto, encaixaram perfeitamente, não é? E que demonstra a renovação do boneco, a inovação que pode ser feita no boneco e uma inovação que é hoje a tradição. Uma inovação que é hoje a tradição. E eu, então, Mariano da Conceição, um grande mestre oleiro, um mestre, portanto, barrista, um homem excepcional, de uma família excepcional, de Alfacinha. Ainda hoje temos aí o Jorge que nos ajudou no curso, com o SEAC, para termos mais, portanto, que fizemos logo em 2018, e com outro homem notável. Portanto, esta peça é, para mim, aquela que marca a fusão entre os antigos saberes, os novos, é hoje a tradição, e demonstra junto de todos os artesãos que é possível inovar, mantendo respeito à tradição. Obrigada. Obrigado. Espero que tenham gostado deste evento aberto. Até a próxima.